Hoje eu vou contar um caso que para mim foi extremamente importante e realmente foi onde que eu tive certeza que pelo menos eu posso morrer nessa vida que eu já ajudei uma pessoa. Quando eu estava lá pelo 9º período, mais ou menos, eu fiz uma prova de psicopatologia e eu me deparei com um livro. Estava assim, tratamento para transtorno do pânico. E ele era todo voltado para a área da terapia cognitivo-comportamental. E eu sorvi aquele livro todo e falei assim, nossa, isso é muito legal. Mas vocês imaginam isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, você fazer trabalhos de rua com paciente, sair, fazer um trabalho de exposição que a gente fala, né? E era algo assim muito diferente, era uma coisa realmente bastante corajosa. E eu acho que coragem nunca me faltou na vida. Então eu falei que eu queria trabalhar, que eu adorei aquilo ali. E aí começou a época do estágio, o estágio onde você começa a realmente estagiar na faculdade fazendo atendimentos. E me chegou uma paciente que o protocolo dela assim era dessa grossura, uma pasta imensa, que eu fui olhando, ela estava simplesmente há 7 anos na faculdade. 7 anos, passando de 6 em 6 meses por cada estágio, provavelmente ela já deveria ter passado em torno de, no mínimo, uns 12 alunos já haviam atendido, uns 12 quase psicólogos. E eu peguei aquilo ali e olhei desde que ano que ela estava lá e ela ia sempre. E eu olhei e falei assim, meu Deus, o que aconteceu com essa moça que ela está vindo aqui há tantos anos e continua aqui? Quando chega para mim, chega uma paciente cabisbaixa, toda retraída, mal olhava na minha cara, falava entre os dentes, me lembro como se fosse hoje, só balbuciava alguma coisa, não via um sorriso, arrumadinha, né, cabelinho curtinho assim, bem cuidada, muito quieta. E aí eu comecei a conversar com ela, como sempre eu falando e eu conversando, e eu não tinha muito esse negócio de deixar só o paciente falar, não, tem hora que eu falo mais que o paciente, às vezes eu até me falo assim pro meu paciente, se eu estiver falando muito, você pode me cortar, tá? Porque eu falo pra caramba. Não tinha essa coisa só do psicólogo falar, não, definitivamente comigo, isso nunca deu certo. E aí essa paciente começou a me contar o caso dela. Começou a me contar que desde muito pequena ela tinha uma ansiedade muito grande, ela tinha um pai muito bravo e ela apresentou diversos incômodos de conseguir ficar em sala de aula, de conseguir manter os seus estudos, porque ela ficava muito nervosa. Ela tinha muita dificuldade de interação com os outros, assim, aí ela tinha todos os sintomas que a gente chama de sintomas de um ataque de pânico, que a gente pode dizer, e aí depois a gente vai ver se isso é um transtorno do pânico ou não, mas sintomas como sudorese, taquicardia, ela ficava muito taquicárdica, as mãos suadas, às vezes tinha suor debaixo do braço, tem pessoas que suam os pés, ou então às vezes sua o corpo todo, isso vai depender. Vontade de fazer xixi, de urinar com frequência, que a gente fala dessa dificuldade do controle dos esfínteres também, pode ter diarreia, às vezes a pessoa tem diarreia com relação a essas crises de ansiedade. E cada vez que ela tinha uma crise dessa, mais dificuldade de sair ela tinha, mais dificuldade de conseguir lidar com a vida dela, ela conseguiu prosseguir e a coisa ia arrastando ao longo dos muitos anos, porque ela já devia ter seus 30 e poucos anos na época que eu a atendi, então eu era bem mais nova que ela, mas mesmo assim ela tinha uma vida que ela não tinha casado, não tinha emprego, ela morava com uma irmã e ela não tinha construído nada que não fosse simplesmente ficar dentro de casa e ir para o tratamento e pronto, acabou. Eu conversei com a irmã também me falou que a única coisa que ela fazia era ir para o tratamento e voltava para casa. Fora isso, era uma vida muito restrita mesmo, por conta de todas essas dificuldades de conseguir lidar com os ataques de ansiedade que ela tinha, que eram muito repetitivos, que acompanhavam ela a uma vida inteira. Bem, a partir daí, nesse primeiro dia, quando ela chegou daquele jeitinho, eu coloquei como meta para mim que realmente eu ia fazer de tudo para ajudar essa paciente, que eu ia dar o meu melhor para que ela ficasse bem, porque não podia uma pessoa sofrer durante tantos anos com sintomas ansiosos
dentro de uma casa, sendo que ainda ela ia toda semana, ela não faltava às terapias. Então, assim, me mostrava a partir daí de você perceber uma paciente que não fazia nada, que a única coisa que ela fazia era ir na terapia, que ela tinha vontade de melhorar e que aquilo ali de alguma forma fazia bem para ela. E a partir daí aquilo ali virou meta para que eu conseguisse ajudá-la da melhor forma possível. Então, mais uma vez a minha história de amor com a terapia cognitivo-comportamental foi onde que eu construí todo o tratamento com ela. No próximo vídeo eu conto para vocês como é que eu fiz. Um abraço!